Boa tarde, queridos. Vamos iniciar agora a nossa quarta e última competência da disciplina Português Instrumental. Essa competência nós intitulamos revisão, né? Então vamos trabalhar aqui alguns conteúdos, como fonologia, regência, verbos, crase, e é isso que vamos agora trabalhar um pouquinho e vocês poderão aprofundar com mais cuidado na apostila, até porque esse é um tema, né, bem mais abrangente e realmente necessita que vocês vão até a apostila e possam então ver os exemplos que lá estarão mais detalhados. Vamos começar com fonologia. O que vem a ser fonologia? A fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a maneira como os fones, ou seja, os sons, se organizam dentro de uma língua, classifica-os em unidades capazes de distinguir significados, que são chamadas de fonemas. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Nos exemplos a seguir, vocês vão poder observar os fonemas que marcam a distinção entre os pares de palavra. Por exemplo, amor, ator. Morro, corro. Vento, sento. O fonema não deve ser confundido com a letra. Na língua escrita, representamos os fonemas por meio de sinais chamados letras. Portanto, letra é a representação gráfica do fonema. Na palavra sapo, por exemplo, a letra S representa o fonema C. Na palavra brasa, a letra S representa o fonema Z. Acentuação. É um outro conteúdo agora que vamos trabalhar, lembrando que vocês deverão aprofundar esse conteúdo no caderno de vocês. Esse material está bem mais explicitado, com uma maior quantidade de exemplo, que facilitará a compreensão. Acentuação. Baseiam-se na constatação de que, em nossa língua, as palavras mais numerosas são as paroxítonas, seguida pelas oxítonas. A maioria das paroxítonas, elas terminam em A, E, O e EM, podendo ou não ser seguida de S. Essas paroxítonas, por serem maioria, não são acentuadas graficamente. Já as proparoxítonas, por serem pouco numerosas, são sempre acentuadas. Esse exemplo nós temos lá de várias palavras, né, da nossa língua portuguesa, que sofreram algumas alterações com as novas regras gramaticais. Vocês podem, então, olhar com mais cuidado e ver quais foram as palavras que continuam acentuadas e as que passaram por algumas mudanças. A crase. Quando é que nós utilizamos a crase? A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. Na língua portuguesa é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. É de grande importância a crase da preposição a com o artigo feminino a ou as, com o pronome demonstrativo a, com o a inicial dos pronomes aquele ou aqueles, aquelas ou aquelas, aquilo, e com o a do relativo a qual ou a quais. Na escrita, utilizamos o acento grave para indicar a crase. O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais, às quais eu já me referi anteriormente. É fundamental também para o entendimento da crase dominar a regência dos verbos e nomes que exigem a preposição. Por exemplo, vou à igreja. Então, escrito, a gente colocaria vou a craseado, igreja. Nesse exemplo, temos a ocorrência da preposição a, exigida pelo verbo ir a algum lugar, e a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo igreja.
Quando ocorre esse encontro das duas vogais e elas se unem, a união delas é indicada pelo acento grave. Um outro exemplo aqui, que vocês podem ver aí na tela, a menina vai à praia. Nessa parte é feita a análise sintática, função, vai a, esse a é uma preposição. A praia, nessa parte é feita a análise morfológica, classe, a praia, a é artigo. A menina vai à praia. Escrevendo, a gente colocaria a menina vai a craseado praia. Ortografia. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, ligados à origem das palavras, quanto fonológicos, ligados aos fonemas representados. É importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial. E aí, a melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e sempre que houver dúvida, sempre que necessário, consultar um dicionário. Pontuação. Um outro tema que vamos agora trabalhar aqui, alguns sinais importantes, né, de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da língua escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, tem como finalidades, primeiro, assinalar as pausas e as inflexões de voz, entoação na leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas e esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. A vírgula. A vírgula, ela indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Ela pode ser usada, por exemplo, após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase. Vamos ver os exemplos aqui. Você gostou do vestido? Sim, vírgula, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, vírgula, no final de semana. Também a vírgula ela pode ser utilizada para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, como no exemplo aqui. O documento de identidade, vírgula, você trouxe? Dois pontos. Quando é que a gente utiliza dois pontos? O uso de dois pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. Emprega-se geralmente para anunciar uma citação, como no exemplo aqui. Bem diz o ditado, dois pontos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrando o poema de Vinícius de Moraes, dois pontos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Um outro exemplo também, onde utilizamos dois pontos para anunciar uma enumeração, como nessa frase aqui do exemplo. Os convidados da festa já chegaram, são Juliana, Renata, Paulo, Marcos. O ponto final. O ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. Emprega-se principalmente para fechar o período de frases declarativas e imperativas, como nesses exemplos aqui. Contei a meu namorado o que eu estava sentindo. Façam o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação geralmente é usado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija uma resposta, como nos exemplos aqui abaixo. Onde você comprou este computador?
quais seriam as causas de tantas discussões? Por que não me avisaram? Então, vemos aqui que ainda que as frases não necessitem de resposta, a gente usa o sinal de interrogação. O sinal de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado após as interjeições, frases exclamativas e interpretativas. Pode exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica, dentre outras. Possui entonação descendente, como nos exemplos aqui abaixo. Como as mulheres são lindas! Parem, por favor. Ah, que pena que ele não veio. Hífen, né? Vamos agora trabalhar um pouquinho quando a gente emprega o hífen. O hífen é usado com vários fins em nossa ortografia, geralmente sugerindo a ideia de união semântica. As regras de emprego do hífen são muitas, o que faz com que algumas dúvidas só possam ser solucionadas com o auxílio de um bom dicionário. E aí, no caderno de vocês, né, na apostila, vocês têm alguns exemplos do uso do hífen, principalmente agora a partir das novas regras gramaticais, né? Então, vocês olhem com cuidado na apostila e vejam, então, quais são os momentos que a gente emprega o hífen e aquelas palavras que tinham hífen e que agora, a partir das novas regras, não se usa mais. Uso dos porquês. Porquê separado. A palavra porquê separado. A forma porquê separado é a sequência de uma preposição por e um pronome interrogativo que. Equivale a por qual razão, por qual motivo. Então, vamos ver os exemplos abaixo. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Por que você comprou este casaco? Né? São os exemplos do uso do porquê separado. Há casos em que porquê representa sequência, preposição, mais pronome relativo, equivalente ao pelo qual, ou alguma de suas flexões, pela qual, pelas quais, pelos quais, como nos exemplos aqui. Estes são os direitos porque estamos lutando. O túnel por que passamos existe há muitos anos. Agora o porquê separado, acentuado. Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto final de interrogação, de exclamação ou de reticência, a sequência deve ser grafada, ou seja, o porquê acentuado. Pois, devido à posição na frase, o monossílabo que passa a ser tônico, como nos exemplos aqui. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Porque junto, quando é que usamos a palavra, né? Porque junto. A forma porque é uma conjunção, esse porque junto é uma conjunção, equivalendo a pois, já que, uma vez que, como. Costuma ser usado em respostas para explicação ou causa. Vejam os exemplos aqui. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? O porquê junto, acentuado. Essa forma representa um substantivo. Significa causa, razão, motivo e normalmente surge acompanhada de palavra determinante. Artigo, por exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Existem muitos porquês para justificar esta atitude. E você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Estrangeirismo. Vamos ver aqui um pouquinho o que é estrangeirismo. Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. A maioria das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa.
Essas palavras são introduzidas em nossa língua por diversos motivos, sejam eles fatores históricos, socioculturais e políticos, modismo ou avanços tecnológicos. As palavras estrangeiras geralmente passam por processo de aportuguesamento fonológico e gráfico. A Academia Brasileira de Letras, órgão responsável pelo vocabulário ortográfico de língua portuguesa, tem função importante no aportuguesamento dessas palavras. As pessoas, em geral, estão tão acostumadas com a presença dos estrangeirismos na nossa língua que muitas vezes desconhecem uma série de palavras que têm sua origem em outros idiomas, né? Vou citar aqui um exemplo. A palavra abajur vem do francês abajur, que quer dizer luminária de mesa. Baguete, né, que é um tipo de pão. Do francês baguette, pão francês fino e longo, né? Então a gente tem alguns exemplos de palavras que foram incorporadas à nossa língua e que são de origens de outros países. Abreviações. Como é que a gente geralmente faz abreviações? Qual é geralmente a forma correta de se fazer abreviação? A abreviatura ela é um recurso convencional da língua escrita e que consiste em representar de forma reduzida certas palavras ou expressões. A regra geral para a abreviatura das palavras é muito simples. Basta escrever a primeira sílaba e a primeira letra da segunda sílaba, seguidas de ponto abreviativo, né? Vou dar dois exemplos aqui. A palavra brasileiro. A gente escreve a primeira sílaba, bra, o S da segunda sílaba e o ponto. Numeral. Primeira sílaba, nu, o M da segunda sílaba e o ponto, né? Então, essa é a regra básica para se fazer abreviações. Verbos. Nessa parte aqui, a gente vai ver de forma muito sucinta a questão de verbos, né? Vocês precisam aprofundar isso na apostila, inclusive procurar outras fontes para compreender melhor, porque a gente sabe que verbos, né? Trabalhar com a questão do verbo, ela é muito complexa, exige várias formas, então é necessário que vocês procurem outros livros, leiam com mais cuidado a apostila para entender melhor esse assunto que eu vou aqui de forma sucinta explicar a vocês. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, ação, aí nesse caso um exemplo, correr. Estado, exemplo, ficar. Fenômeno, um exemplo disso, chover. Ocorrência, um exemplo, nascer. E desejo, um exemplo, querer. As estruturas das formas verbais. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Primeiro, o radical, que é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo, como no exemplo aqui. Falei, falava, falam. O radical aqui é o fal, F-A-L. O tema é o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. São três essas conjugações. A primeira, vogal temática ar, e aí nesse caso, falar, o exemplo, né, para a vogal A. Segundo, vogal temática E, vender, um exemplo, aí letrinha E. Vogal temática I, a terceira. Um exemplo aqui, partir. A desinência como modo temporal, que é o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Um exemplo, falávamos, indica o pretérito imperfeito do indicativo. Um outro exemplo, falasse, indica o pretérito imperfeito do subjetivo. Subjuntivo. Desinência, número pessoal. É o elemento que designa a pessoa do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E o número, singular ou plural.
exemplos aqui. Falamos. Esse verbo indica a primeira pessoa do plural. Falavam indica a terceira pessoa do plural. A classificação dos verbos. Os verbos eles se classificam em A. Regulares. São aqueles que possuem as desinências normais de sua conjugação e cuja flexão não provoca alterações no radical. Como, por exemplo, canto, cantei, cantarei, cantava, cantasse. Irregulares são aqueles cuja flexão provoca alterações no radical ou nas desinências. Por exemplo, faço, fiz, farei, fizesse. Então a gente observa aí que há alteração na flexão das palavras. Letra C, defectivos. Quais são os verbos defectivos? São aqueles que não apresentam conjugação completa. E aí eles se classificam em impessoais, unipessoais e pessoais. Os verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito. Normalmente são usados na terceira pessoa do singular. Os verbos unipessoais são aqueles que, tendo sujeito, conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. E os verbos pessoais não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou eufônicos. Então, aqui um pouquinho agora, vamos trabalhar concordância, né? Saber um pouco o que é concordância verbal e concordância nominal. Concordância verbal. Nesse caso, existe uma concordância em número e pessoa com o sujeito, né? Vejam alguns exemplos aqui. A falta de exercícios físicos ou a má alimentação são prejudiciais à saúde. O aluno ou os alunos responsáveis pelo ato serão punidos. Lutar e desistir são dissociáveis, né? Então veja aqui que a concordância está com o verbo. Verbo, nesse caso aqui, ele ficou concordando com alimentação e com exercícios físicos. Concordância nominal. Nesse caso aqui, da concordância nominal, diferentemente da verbal, se baseia na relação entre um substantivo, numeral, pronome ou substantivo, e as palavras a que eles se ligam para caracterizá-los. Artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípios. Veja aqui esses exemplos. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Os jovens tinham algo de misterioso, né? Então, a concordância aqui está tanto com o numeral, como com o pronome ou com o próprio substantivo. E agora vamos trabalhar um pouquinho regência. Vamos entender um pouquinho o que é, na verdade, regência nominal e regência verbal. Em um todo oracional, as palavras relacionam-se entre si para que haja significação, ou seja, as palavras são interdependentes. A essa relação de complementação entre as palavras dá-se o nome de regência. Neste processo, a palavra que depende é chamada de regida e o termo regido, ou termo regido, e o termo a que se subordina, regente. Logo, dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras, né? Então, essa é a função da regência. A regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos. É quando o regente é um verbo. E os termos que o complementam, objetos diretos e objetos indiretos, ou caracterizam, nesse caso, adjuntos adverbiais.
O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidade de conhecermos as diversas significações de um verbo, que pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Exemplo aqui. A mãe agrada ao filho. Agradar aqui significa acariciar. A mãe agrada ao filho. Nesse caso, agradar aqui significa causar agrado ou prazer, satisfazer. Logo, conclui-se que agradar a alguém é diferente de agradar a alguém. E a regência nominal? Quando é que ela ocorre? É o nome da relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por este nome. Essa relação é sempre intermediada por uma proposição. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Então, vamos ver aqui os exemplos. Verbo obedecer e os nomes correspondentes. Todos regem complementos introduzidos pela proposição a. Obedecer a algo, a alguém. Obediente a algo, a alguém. Peço que vocês olhem com cuidado o caderno de vocês, né, a apostila, para verificar mais exemplos e ver esse assunto com mais detalhado, mas já que aqui o tempo é curto para a gente expor um assunto que é tão extenso. Finalizamos aqui a nossa quarta competência e a nossa disciplina de português instrumental. Desejo a vocês sucesso e que essa disciplina possa ter ajudado mais um pouquinho a vocês na conclusão deste curso, né? No andamento do curso que vocês estão fazendo. Obrigada.